Olá, nesse Gazini, deixa eu acoplar corretamente a máscara HQzine. Nesse Gazini do dia 27 de abril de 2024, eu quero mostrar para vocês, falar e mostrar um pouco do trabalho do Francisco Filardes. Francisco Filardi, no singular. Ele criou um fanzine há 25 anos chamado Intervalo. Tá aqui o fanzine. E eu tenho recebido dele também esse outro fanzine, o Antissocial. Mas eu vou falar agora, vou mostrar sobre o intervalo, os 25 anos, e alguns links importantes e a caixazine que eu recebi dele, tá aqui. Essa caixazine foi interessante porque ele acabou enviando para Goiânia, eu estava lá, só que os Correios não conseguiram encontrar o endereço que eu estava, o que é raro acontecer, nunca vi acontecer isso lá, mas enfim, aconteceu. Mas coincidentemente, ele recebeu de volta do correio e enviou então para São Vicente, onde eu cheguei quase que ao mesmo tempo, em paralelo à caixazine, né? Ela deve ter chegado um dia antes de mim. E a caixazine está aqui. Essa caixazine é um presentezine que ele me mandou em relação a esses 25 anos de publicação. O trabalho do Filardi, eu vou mostrar aqui para vocês entenderem. Ele recebeu uma premiação recente, que é o Troféu Ação, pelo trabalho na área de nostalgia. E os links que eu vou mostrar aqui, como este, e depois o outro link aqui, falando do trabalho do Filardi, este não é o Filardi, é o que organizou o evento para a premiação. E aqui sim, neste outro link, o Filardi é este aqui, e o mesmo que está no primeiro plano é o deste vídeo. Eu vou inserir todos os links para vocês. Vou resumir aqui para vocês entenderem, porque aqui nesse blog tem uma entrevista com o Filardi acerca desse troféu ação que ele recebeu, né? O entrevistador, ele vai pautando, né, os itens, falando do antissocial, falando inclusive da data de nascimento do Filardi, que é em 1965, 2 anos antes de mim, eu nasci em 67, portanto somos contemporâneos com relação a toda a epopeia cultural pop, né, gibis, os quadrinhos, a televisão da época, os desenhos animados, tanto é que ele menciona aqui um desenho animado que eu também gosto muito, que é a Corrida Maluca. Ele chegou a fazer uma edição com 50 páginas sobre os episódios e sobre que ele descobriu acerca desse desenho. Eu não cheguei a ler detidamente essa entrevista, só rapidamente aqui para poder fazer o vídeo para inserir no Gazini, mas eu vou reler com calma e vocês também podem ler. Ele fala até do Clube do Capitão Asa, né? Um pouco sobre o Intervalo, que é esse fanzine de 25 anos, né? Ele responde aqui: surgiu como uma pegada literária, na época eu já me correspondia com poetas, escritores, editores de fanzines e tabloides voltados para a área da literatura e achei a proposta interessante e resolvi dar a minha contribuição. E aí vai, porque ele estava numa entrevista ao vivo e tem certos trechos que estão inaudíveis e não foram transcritos aqui. Mas poucos trechos, a maioria está transcrita, né? Enfim, essa comemoração, esse evento, que eu também desconhecia, né? Por exemplo, nós temos o Ciberpagelança, em que o ano passado, 2023, teve pela primeira vez a Exposine. Não, a Exposine não foi a primeira, mas o concurso de fanzines nacionais e goianos foi a primeira vez. Obviamente que nem todos no Brasil souberam disso, apesar das divulgações. Nós temos vários nichos de divulgação, várias plataformas, e apesar de termos muitas, né, Facebook, Instagram e outras, mesmo divulgando pelo máximo possível, nem todos alcançam, porque elas são fugazes, elas somem rapidamente as informações, você não se detém muito e passa para outras. Inclusive o Filardi, ele é contrário a algumas dessas plataformas, como Facebook, Instagram, por razões que ele dá com relação a não
a não favorecer os donos dessas plataformas. São posições ideárias que têm que ser respeitadas. Eu gosto desse tipo de posição. Na verdade, eu, por exemplo, sou contra. Eu uso o celular, o mínimo que eu posso. Tanto que o meu anterior, em dezembro, até dezembro do ano passado, eu parei a utilização, ele só tinha 16 GB de memória interna, não estava mais dando conta. É de uma marca que não fabrica mais celular no Brasil, a LG. E aí passei a comprar uma outra, que tem pelo nome inicial Motor, vocês já sabem qual é. Mas eu sou contra essa loucura de ficar trocando aparelhos. O meu anterior durou 5 anos quase comigo, né? E eu sou contra também uma marca bem conhecida que muitos adoram, a da maçã carcomida. Eu sou totalmente contra esse equipamento e os ideários dela, né? Por motivos idealistas meus, assim como o Filard tem os dele também, com relação a mídias sociais, né? Tem até um primo em Goiânia que é fã da maçã carcomida, mas eu não, sou o oposto disso. Mas enfim, é só para colocar que os ideários são pautados pela autoria. Cada ser humano tem a sua possibilidade de ser crítico com relação a determinadas questões e apontar isso, né? Bom, voltando aqui ao cerne da questão, eu vou então, depois eu deixo os links todos que eu mostrei para vocês aqui, né? Este principal, esse aqui da premiação e esse aqui com Filard. Agora eu quero mostrar para vocês a caixa Zine que eu recebi dele. Aliás, um dos meus gazines, vou tentar buscar qual foi e depois deixar na descrição do vídeo. Num deles eu falo dos trabalhos do Filard, dos fanzines que eu recebi dele, o Antissocial e o Intervalo. Aqui nessa caixa Zine eu recebi um Zine Intervalo, 25 anos, 4 páginas. Recebi esse... Deixa eu mostrar aqui um por vez. Esse envelope aqui, com o logo do Superman. E dentro dele, por quê? Porque tem essa temática. O Intervalo 25 anos, especial 25 anos, tudo sobre a série de heróis mais longeva da TV, que é a Smallville. Eu nem sabia que era mais longeva, estou sabendo agora. E o zine dele é todo ilustrado e colorido. Bem interessante. E o envelope também é autoralizado, né? Ele colocou lá um logo do Superman e aqui também um desenho. Eu recebi também dele um marcador de livros. Eu recebi dele as cartas explanativas, alguns cartões postais. Deixa eu ver aqui. Tá de ponta cabeça. Alguns cartões postais. Eu não sei, eu não me detive para saber. São cartões postais de pinturas de locais, né? Recebi dele esta camisa, esta camiseta, com a comemoração dos 25 anos do Intervalo. Aqui está a data, né? Desde 1999 até 2024. Vou aproximar aqui para vocês verem o logo. Veio no tamanho bom, exato, aliás, porque ela é GG pelo jeito, GG, e eu tenho usado essas camisas mesmo, desse tamanho. Veio uma caneta de brinde do Intervalo. E, por curiosidade, um item interessante nesse período conturbado atual entre o Hamas, a Palestina e Israel. Este livro, Memórias de um Piloto Israelense, mas calma, é do Iftach Spector. Esse livro eu folheei para descobrir melhor e achei muito interessante. E o aviador é um dos melhores e mais conhecidos ases da Força Aérea Israelense, mas aqui tem uns detalhes. Eu vou ler essa parte final aqui para vocês. Um avião de combate israelense é enviado no meio da noite de 22 de julho de 2022 para eliminar um famoso terrorista. Ao ser lançada num bairro residencial em Gaza, uma bomba destrói uma casa e seus arredores e mata, além do terrorista, 15 mulheres e crianças. Esse fato levou o aviador, o Iftach Spector, a assinar o que mais tarde foi chamado de a Carta dos Pilotos. Prestem atenção.
que iniciou um movimento de militares que se recusaram a atacar territórios ocupados por civis. Alto e Bom Som conta a notável trajetória de Spector, um dos maiores pilotos da Força Aérea Israelense que lutou na Guerra dos 6 Dias, na Guerra de Atrito, na Guerra do Yom Kippur e na Guerra do Líbano. Foi comandante dos pilotos que bombardearam o reator nuclear no Iraque e formou uma geração inteira de pilotos e equipes aéreas. Aí tem mais uns detalhes aqui nas aletas do livro, né? Que não estão ali no final. Essa carta que ele fez, junto com outros pilotos, foi o seguinte: esse documento deu início a um movimento de militares que não aceitariam mais missões nas quais alvos civis palestinos pudessem ser atingidos. A reação pública não tardou a chegar. A Força Aérea boicotou Spector, seus amigos aviadores chamaram-no de traidor, todos os que aderiram ao movimento foram demitidos da Força Aérea e a história foi destaque na imprensa do mundo inteiro. Eu confesso que nessa época, em 2022, na pandemia, eu não me ative a essas notícias, a essas informações. Este brilhante livro de memórias nasce daí e provoca uma profunda reflexão sobre os conflitos do nosso tempo. Então, na verdade, o livro mostra, escrito as memórias pelo próprio aviador que foi desligado da Força Aérea, em que ele se recusa a continuar os ataques, sendo que eles afetam os civis. Claro, eu não estou... Enfim, meus pais eram libaneses, nós temos amigos palestinos. A Palestina, para mim, existe. E o que está sendo feito atualmente é algo que, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é algo que é terrível, né? Recentemente vocês devem ter visto no noticiário que foram descobertos, acho que 300 corpos enterrados que ninguém sabia como foram parar ali, enfim, por massacres, né, enfim, foram mortos nessa guerra que está acontecendo agora. Mas o que eu quero dizer é que é interessante, eu recebi uma caixazinha com esse material todo e veio um livro que eu achei estranho no começo, falei, ué, um livro sobre Israel, mas não, é um livro que denuncia, que mostra que há pessoas em Israel que são contrárias ao que está ocorrendo e algumas delas de alta patente ou de patente importante, que foram desligados como esse aviador. Mas enfim, eu vou agradecer aqui o envio desse material todo pelo Antônio Filardi, que pelo que eu vejo ele tem pontos ideários similares aos meus com relação a muita coisa, inclusive a ser contrário, obviamente, a guerras e ao que está ocorrendo. Ele tem um fanzine chamado Antissocial, que é bem interessante, e o fanzine Intervalo, que sempre traz um tema da cultura pop, um resgate, né? Esse resgate é o que fez ele ser premiado. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Vamos abrir aqui. Não é esse, é este. Ele foi premiado, então, recebendo esse troféu Ação por seu trabalho na área da nostalgia. Eu agradeço aqui bastante o Filardi pelo que ele tem feito, né, durante esses 25 anos. Vocês vejam que no fanzinato há pessoas no mundo todo, mas eu vou me ater ao Brasil, que trabalham desde décadas para cá, mantendo o seu ideário autoral, crítico, com relação à própria existência de si mesmo e dos semelhantes, e também trazendo aportes culturais importantes e resgatando-os, né? Depois eu vou falar também, não hoje, mas eu vou falar do QI. O QI tem se mantido, eu recebi 2 números recentes que são fenomenais também. Mas, Filardi, eu agradeço muito, aqui está a minha retribuição importante e necessária, porque é o meu Gazine que fala sobre fanzines, afins, fanzineiros, o fanzinário, é um vídeo fanzinário, digamos assim. E até o próximo Gazine, vou colocar aqui na descrição do vídeo os links necessários para que vocês conheçam mais o trabalho do Filardi e essa premiação. Grande abraço. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.